Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Fórum Internacional de Logística Reversa. Meu nome é Serafim Branco, sou executivo da Abrafarma. Estarei com vocês esta manhã, moderando as apresentações de convidados aqui presentes. Esse evento é uma realização da BHS e conta com o apoio do Comércio e da ABRA, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui do estado de São Paulo. Nós queremos agradecer e mostrar o que nós vamos ter no início, tá? A todos um entendimento maior nesse tema, né? E para iniciar as palestras, eu vou convidar o José Francisco Roxo, que é diretor-geral da BHS e autor do Programa de Logística Reversa do Brasil, Descarte de Medicamentos. Está presente, basicamente, em 21 estados brasileiros, né, com 21.000 pontos, com 2.000 pontos de coleta. O Roxo, como todos vocês também conhecem, ele foi relator da norma técnica da ABNT 16457, que é justamente aquela norma que tratou da logística reversa de medicamentos, né, e foi efetuada em 2016. O Roxo é em marketing pela Media School, é administrador com extensão em gestão ambiental pela Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Roxo. Olá, Serafim. E as palestras, por favor. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Ótimo. Obrigado, então. Né? Agradeço aí suas palavras, né? E a apresentação que você vai fazer dos palestrantes, saudando já meus colegas que vão vir a seguir. Bom, o nosso objetivo, sem dúvida, é fazer uma apresentação mais técnica sobre logística reversa de medicamentos, trazendo diversos assuntos e pautas, né, da jurídica, de comunicação, do aspecto técnico, né, de como é. Eu, basicamente, vou fazer uma apresentação mais sucinta, né, falando um pouco das responsabilidades. Então, me permitam já colocar na tela, Serafim, acho que agora eu vou colocar aqui, compartilhar essa tela aqui. Muito bem. Ok, já está aparecendo. Perfeito, aí, beleza. Muito bem. Está na tela aí, Serafim? Certinho. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ok. Bom, uma básica apresentação, o Serafim já fez da empresa, a gente começou lá em 2001, né? E desde lá a gente iniciou a desenvolver um software de gestão especificamente para a logística reversa de medicamentos, né? Nós estamos aí, já subimos de 20 para 23 estados, estamos com mais de 2.000 pontos, né? E essa coleta resultante desse trabalho já está em torno aí de 500 toneladas, o que nós temos uma estimativa de ter deixado de poluir 200 bilhões de litros de água, né? Segundo o estudo da KPMG, a BHS, por esse serviço, é reconhecida internacionalmente e a gente conquistou 8 prêmios nacionais por esse tipo de trabalho. Basicamente, quando a gente começou, nós percebemos que os medicamentos estavam indo ou para a fossa, ou para o esgoto, ou mesmo para as estações, né, de tratamento através de aterro sanitário. Nós fomos desafiados por um cliente e achava que realmente esse ia ser um problema grave, e a gente acabou, então, desenvolvendo esse projeto em função desse problema ambiental. Na época, inclusive, nós tivemos acesso a alguns dados estatísticos, né, percebendo o percentual de pessoas que jogavam o medicamento no lixo, no esgoto, né, ou outros tipos
de destino, né, nos quais a maioria deles não... Aqui o resultado dessa estatística mostra que eles não se importam, mas a maioria desconhece o assunto, né? Apenas 30% conhece o assunto a respeito do problema ambiental que é o medicamento. Então, foi isso que nos motivou a montar um plano de logística reversa, no qual, às vezes, me perguntam, eu aqui vou ser um pouco teórico, né, para fazer umas perguntas e respostas, né, mas o que é essa logística reversa, né? A logística reversa de medicamentos, ela parte, primeiro, para identificar que o medicamento é aquele de uso domiciliar, humano, né, e que venceu ou entrou em desuso na casa das pessoas. E a logística reversa nada mais é do que você aproveitar um sistema que está entregando um medicamento comercial para trazer de volta esse medicamento, né? Sendo que a participação, né, fundamental da cadeia produtiva é o que gera um sistema adequado, basicamente com o varejo, com os distribuidores e a indústria, todos do segmento farmacêutico, né? Eu vou falar aqui nos próximos slides, basicamente de dois sistemas, o sistema voluntário e o sistema mandatório. E no sistema mandatório, eu vou falar um pouquinho só sobre o decreto e sobre o plano da CETESB aqui no estado de São Paulo, né? Mas, para isso, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre os fluxos da logística reversa, né? E o fluxo de um sistema, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso dentro de uma cadeia produtiva. Basicamente, o ponto de coleta é uma drogaria, né? Então, o consumidor ele leva até a drogaria esse medicamento que venceu, e lá ele depois, então, de coletado num coletor, a gente vai mostrar mais adiante a respeito disso, né? Ele chama, através do sistema, um transportador. Esse transportador ele pode ser uma empresa especializada em resíduo de saúde, ou mesmo agora, né, com o decreto permitindo que o distribuidor possa levar esse medicamento. No caso, a gente chama de fluxo convencional, aquele que o transportador é uma empresa regulada, é uma empresa de resíduo sólido de saúde que vai levar diretamente para o destino final, né? No caso, apontamos geralmente para a incineração, mas o decreto ainda fala de coprocessamento ou aterro classe 1. Já o fluxo compartilhado, que é aquele que nós contamos com o distribuidor, né? Distribuidor vai armazenar no próprio centro de distribuição dele. E aí, então, ele aciona o sistema para que a indústria ela recolha esse medicamento, né, do seu centro de distribuição e leve para o destino final. Então, basicamente, esse é um fluxo comparando o convencional e o compartilhado. Agora, falando do sistema mandatório, até para entender por que existia um fluxo convencional e agora tem o compartilhado, né? Basicamente, entra o varejo, o distribuidor e a indústria, né? A gente já vai falar no próximo slide sobre as responsabilidades, né? Mas aqui é que há um grande diferencial, né? Que o medicamento, então, ele passa a ser considerado como um resíduo não perigoso durante algumas etapas, né? Principalmente as etapas de armazenamento no transporte, armazenamento no ponto de coleta e o transporte até chegar na destinação final ambientalmente adequada. E ele não sendo mais considerado como perigoso, então ele libera para um novo fluxo de transporte, que é através dos transportadores, né?
Outro fator importante no decreto é que eles instituíram o Manifesto de Transporte, chamado MTR, como um documento principal de rastreabilidade, né? E esse manifesto ele deve ser preenchido pelo varejo, né? E aí então ele segue toda uma cadeia de preenchimentos, né? E isso sendo reportado ou no sistema estadual, quando existe uma plataforma, ou então através do Sistema Nacional de Informação de Gestão de Resíduos Sólidos, chamado SINIA. Dentro de um plano, as empresas podem apresentar planos individuais ou planos coletivos. Os individuais é quando uma empresa ela resolve fazer o seu próprio sistema e aí então ela acaba montando alguma coisa com os seus interesses próprios para cumprir com as metas, né? Ela pode reportar o seu sistema individual a um grupo de governança, né, que foi composto aí por executivos de diversas entidades, entre elas a Abrafarma, no qual o Serafim participa, e outras entidades representativas do setor, né? E aí, então, ele se reporta e apresenta. Ou um plano coletivo, que é o que o grupo está desenvolvendo, formatando, para começar a operar em 2021. Né? Efetivamente, o decreto, ele, que começou ontem, na verdade, né? Entrou em vigor ontem, ele preconiza que os pontos eles deveriam começar a ser instalados a partir de setembro. Mas o grupo já está adiantado, vem fazendo diversas reuniões, né? E tem já apresentado algumas propostas de iniciar já no começo do ano de 2021, sendo que a meta do decreto é em torno de 12.500 pontos de coletas. As responsabilidades do decreto elas são bem definidas, né? Basicamente, as drogarias, então, elas devem adquirir e disponibilizar, né? E também, naturalmente, manter os displays contentores, né? Que são coletores que devem ficar à frente do balcão, de forma que as pessoas possam fazer o seu descarte neste coletor. E, após essa coleta acontecer dentro desse coletor, a farmácia, então, fecha esse saco, ela lacra, pesa e faz um registro para fins de rastreabilidade dentro de um sistema, né? Os distribuidores, então, são acionados e aí eles coletam esses medicamentos, levam para o seu centro para que faça uma transferência, então, depois para o destino final. E os fabricantes que são acionados, né, para custear daí para frente esse sistema, né, que inclui a destinação final. Então, o varejo é responsável pela coleta, o distribuidor leva até o centro de distribuição e a indústria tira do centro de distribuição e leva para a destinação final. Basicamente, né, esse é o sistema mandatório do decreto federal. Naturalmente, ele tem uma série de práticas, mas eu, nesse espaço, reservei para mostrar para vocês os principais. Um resumo agora, né, de outro sistema mandatório, né, que está muito vigente, que é a decisão de diretoria da CETESB, que acabou em 2018, ainda não tinha sido lançado o decreto, condicionando a renovação de licença de funcionamento de qualquer empresa cadastrada na CETESB, né, para apresentar um plano de logística reversa do resíduo que ela é cadastrada lá dentro.
No caso da indústria farmacêutica, né, que é a principal cadastrada, né, do nosso setor, ela, então, teve que se organizar para apresentar um plano, né? A BHS foi chamada, nesse momento, para apresentar um plano organizado com o seu sistema, e teve 2 dos planos aprovados, que são os planos hoje, os únicos planos aprovados dentro do Estado de São Paulo, que é o descarte sem risco e o destino legal, né? Para apresentar esse plano, a BHS contou com o apoio de sempre, né, do varejo farmacêutico, que já vinha coletando inclusive, com planos individuais. Eles iniciaram essa coleta já há muitos anos, né? Em alguns momentos nós tivemos o apoio da indústria farmacêutica também, né? Mas é definitivamente agora que a gente tem a participação só do distribuidor, que entra nesse novo elo, né? O plano da CETESB, né, nesse momento ainda está funcionando sem o distribuidor, porque o decreto entrou em vigor ontem, né, coletando com as transportadoras de resíduos de saúde. E a meta desse plano é chegar em 2021, né, com 1.900 pontos distribuídos de forma geográfica pelo estado de São Paulo e coletando em torno de 3 quilos por mês por ponto, né? Nesse caso, a indústria ela compartilha alguns custos com o varejo através da BHS, né? E financiando um pouco esses pontos de coleta, esse custo, né, de gestão, e esse transporte também, os coletores. E ele financia através do seu market share multiplicado pelo número de pontos. Então, a responsabilidade dele passa a ser do número de pontos, né, relativos ao seu market share, o número de pontos da meta, né? E assim também acontece com os quilos, né? O plano que nós apresentamos tem exclusivamente o destino de incineração, e nós gerenciamos, através do sistema, né, toda essa cadeia, através de um sistema da BHS, que dá acesso aos pontos de coleta, e também à indústria farmacêutica, que tem acesso aos pontos que ela é aderente, né? Nós reportamos à CETESB anualmente os relatórios através de certificados, né, e das coletas. Então, basicamente, o plano CETESB funciona assim. E agora, já partindo, me dá os minutos depois, Serafim, se tu tiver aí, por gentileza, tá? Nesse caso, a logística inversa de embalagens dispõe de um decreto. Tu tá com o áudio preso, Serafim? Isso. Desculpa. Tem aí 10 minutos para você. Tá legal. E encerrar a sua apresentação, e depois teremos aí 10 minutos para que os nossos convidados e internautas possam se manifestar. Legal. Tá ótimo. Para contestar a esse eu estou ouvindo até o som da outra sala. Não sei se é tu que está com o som da outra sala ou sou eu aqui. Deixa eu ver. Roxo, eu vou aproveitar essa deixa e informar a todos os nossos internautas e convidados que quiserem efetuar perguntas. Abaixo da tela, né, tem a função do sistema, né, que se chama que vocês podem utilizar esse item para fazer suas perguntas, porque na sala de bate-papos entra uma série de informações e, às vezes, a gente acaba se perdendo. Então, por favor, utilize o QIA, ou Q&A, para que a gente possa efetuar as perguntas no final da sua apresentação. Pode prosseguir. Obrigado, ótimo. Bom, agora, então, eu vou falar no sistema voluntário, né? E o sistema voluntário, ou seja, aquele que não é compulsório,
né, que veio até praticamente 2 anos atrás, ele começou sempre como voluntário. Aliás, a minha opinião particular é que isso deveria ser somente um voluntariado para toda a cadeia produtiva. A questão de sustentabilidade se impera ao fato das normas, né? E isso deveria ser um sistema que cresceria de forma orgânica. Mas, enfim, né, a gente aqui no Brasil gosta de bastante norma, né? E aí começa a complicar um pouco. Mas, enfim, estamos aqui aí para cumprir, né? E não para fazer muita polêmica. No sistema voluntário, tanto o varejo, o distribuidor ou a indústria pode tomar a iniciativa, né? Até porque, quando a gente fala em metas de um decreto e fala em 12.500 pontos, né? Relacionados com um Brasil que tem aí uma imensidão, né, geográfica muito grande, 250 milhões de pessoas, 80 mil farmácias, entre farmácias, drogarias, associativas, né? A gente sabe que mais do que 12.500 poderão coletar ao longo dos anos, daqui a 5, 10, 20 anos, né? Então, a diferença do sistema voluntário é que você, se não estiver integrado no sistema do decreto, no qual se compartilha alguns custos, a iniciativa é própria, né? Seja do varejo, do distribuidor ou da indústria, né? Ela pode, por si só, efetivar um determinado sistema, né? Ela basta que ela siga as normas da ABNT, que vão começar a sua revisão oficial a partir de 2021, né? E devem seguir também a portaria 280, agora de 2020, 29 de junho de 2020, que estabeleceu o MTR como um sistema de rastreabilidade, né? Então, são as duas bases fundamentais, podendo, inclusive, coletar pelo distribuidor, porque isso está escrito no decreto. Bom, aqui a gente tem um fluxo, né, para vocês entenderem um pouco melhor de como o consumidor ele então traz para a loja, né, ele coloca esse medicamento de preferência separando as caixas e bulas do medicamento para que caixas e bulas que se chamam embalagens secundárias possam ir para a reciclagem. As caixas e bulas fazem parte, inclusive, da coleta do decreto, né? Descartando nos coletores, nos locais indicados para isso. Por sua vez, o farmacêutico ou técnico responsável do ponto de coleta, ele vai retirar, num determinado momento, esses sacos que são fechados, lacrados e pesados. Existe um lacre numerado, ele registra isso na plataforma para depois, então, ele acionar uma coleta de um transportador ou mesmo de um distribuidor, né? O distribuidor ou o transportador recebe esse saco, né? E pode levar ou para um destino final ou para um armazenamento secundário, no caso, se for o centro de distribuição, né? Nesse centro de distribuição, quando isso acontece, ele deve emitir um outro MTR que se chama consolidador, ou seja, aqueles MTRs que sairão de todas as lojas serão consolidados num MTR único dentro do distribuidor. Essa questão de MTR vem sendo discutida, é nova também, e deve gerar aí uma nova apresentação, um novo evento só sobre MTR,
porque tem muita coisa pela frente a ser desdobrada, né? Por fim, então, né, algumas perguntas que me fazem, né, aqui, que vem de fora, né, quem paga a conta, eu já deixei claro, é uma conta que pode até haver uma parceria entre uma rede e um determinado distribuidor, ou uma indústria e um varejo, enfim, né? Ou então se contrata uma empresa de gerenciamento como a BHS, né? Aí, outra pergunta comum, que eu já tinha deixado respondido lá atrás, é se esse sistema ele pode ser incorporado ao decreto, e a resposta é sim, ele pode, né? Porque o grupo, que se chama GAP, que é um grupo de acompanhamento de performance, ele está justamente nessa fase agora de constituição, e ele vai estudar, né, as formas como ele vai apresentar isso para o governo federal, né? Seja através de planos coletivos ou através de planos individuais. E se, outra pergunta tradicional, não, mas eu tenho que seguir o decreto? Não, você não precisa seguir o decreto. Você pode ser uma drogaria, ter a sua coleta, né, ter o seu sistema, e você não precisa, né, mas também, naturalmente, não vai compartilhar a conta, né, com a indústria farmacêutica que financia aquele transporte do centro de distribuição para lá. Você pode ter o seu próprio plano, né, ou um distribuidor ou uma indústria também. Então, é assim que a gente vê um plano voluntário. Por fim, só para ter uma noção, né, de como é um coletor, o coletor tem que ter alguns cuidados básicos, como boca de lobo, um visor para facilitar saber se já chegou no seu armazenamento máximo, né? Chaves, dizeres importantes para não descartar pérfuro cortante, por exemplo, porque ele deve ser exclusivo de medicamentos, enfim, deve seguir o padrão da ABNT, né? Comportar lá sacos, lacres e um estoque pequeno dentro do próprio coletor, né? E assim, o ponto de coleta ele acaba trabalhando, ele tem uma função muito importante, porque ele que dá início nesse processo, e uma vez que ele inicia organizado, isso acontece assim. Por sua vez, né, o sistema como um todo, quando o certificado final bate lá na destinação final, né, esse certificado vem para a BHS, e a BHS ela redistribui esse certificado para toda a cadeia. E todo esse sistema é gerenciado, né, por uma plataforma, um software, né, que a gente começou a desenvolver tem 10 anos. Ele é um acesso simples pela web, num servidor dedicado, um site seguro. O decreto fala num sistema informatizado, né, que deve ter deve ser reportado para o governo federal. A gente foi se preparando para isso também, independente de quem nos contrate, né? É um serviço completo que integra toda a cadeia produtiva, né? Nós podemos trabalhar um plano individual, um plano coletivo, enfim, né? Isso está justamente em aberto ainda, né? E ele automatiza todo o preenchimento, inclusive as emissões de MTR durante todo o caminho do fluxo dos medicamentos, né? Sendo rastreável para todos os elos. E aí, então, eu encerro a apresentação, né, dizendo que as palestras estão sendo gravadas, e se você quiser assistir a palestra da Sala 1, por exemplo, você pode assistir pelos canais de YouTube que vão estar no site do fórum. Tá? Basicamente é isso, agradeço e estou à disposição. Parabéns, Roxo, pela brilhante palestra, né?
E vocês já viram aí que hoje nós teremos aí temas, né, conteúdos que poderão ajudar a todos no melhor entendimento do que é a logística reversa de medicamentos, né? Então, bastante importante os dados que você colocou aqui, e também agradeço aí a menção da Abrafarma, entidade a qual sou executivo, e hoje realmente nós temos aí diversos pontos no Brasil já instalados, né? E para dar uma informaçãozinha, o ano passado, nós, associados da Abrafarma, recolhemos cerca de 120 toneladas e demos a destinação ambientalmente correta. Tem diversas perguntas aqui e temos um tempo também a cumprir. Então, peço desculpas a todos aqueles que mandaram perguntas que não serão atendidas agora, mas ao final desse fórum, tá? Nossos convidados, palestrantes, irão encaminhar para cada um de vocês a resposta, tá? Então, a primeira questão, Roxo, que eu tenho aqui é justamente a seguinte: a sua exposição, né? A BHS, ela recolhe os medicamentos no varejo e destina diretamente ao destino final, né? Correto isso? Correto. A implantação do decreto federal, qual será sua participação? Ou seja, da colocar no varejo e levar aos pontos secundários? Perguntas? Exatamente. Ela vai, talvez quando ele fez essa pergunta ainda não tivesse chegado no slide, né? Mas ele vai do ponto de coleta até ao centro de distribuição. Então, quem avisa, né, que o coletor encheu é o ponto de coleta. Ele aperta um botão, aciona a BHS. A BHS, então, sabe que tem um determinado distribuidor que vai fazer essa coleta. É feito uma emissão de MTR para o ponto preenche, entrega o MTR para o distribuidor leva o saco MTR para o seu centro de distribuição. O centro de distribuição vai enchendo o seu local de armazenamento, que é o armazenamento secundário, porque o armazenamento primário, lembrando, é o ponto de coleta, e no armazenamento secundário vai juntando de todas as lojas os MTRs, e aí, então, aciona a BHS, faz um MTR consolidador, né? E esse MTR consolidador, nós acionamos, então, uma transportadora, vem, coleta, MTRs vários, sacos vários, e aí, então, vai para a destinação final. Ok, Roxo, muito obrigado. Bom, pela sua apresentação, né, nós estamos verificando que estamos aí com um enorme desafio, né? Exato. Frente ao que o decreto 10.388 nos impõe, né? Você acha que o Brasil tem condições de alcançar as metas, e quando se fala em metas, né, nós vamos falar das metas quantitativas e qualitativas prevista no decreto 10.388 da logística reversa? Tenho. Eu não tenho dúvidas. Eu estou absolutamente convicto, né, de que, como até a nossa cadeia produtiva ela está começando 10 anos depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela já se espelhou em outras cadeias produtivas, o varejo, o distribuidor, né, a indústria já vinham se preparando, né, principalmente o varejo, que tem uma quantidade grande de pontos, né, ele vai precisar se estruturar, mas terá condições absolutas. Eu tenho certeza que a gente vai até exceder a meta, né? Mas como existe uma meta com compartilhamento de custos, essa meta vai ser cumprida. O restante deve fazer planos e sistemas individuais, e eu acredito em 20 mil pontos, 30 mil pontos aí ao longo dos próximos 10 anos. A questão, Roxo, com relação
ao tamanho, né, desse mercado, ou o tamanho do material que vai ser recolhido. Lógico, pela sua experiência, a experiência da BHS, né? Hoje, qual é o tamanho do mercado de resíduos provenientes da logística reversa de medicamentos? Aqui, eu não vou citar nomes, mas é bastante interessante, né? Que a pessoa colocou que, no entendimento dela, né, que são dados já bem antigos, variava entre 14 mil a 30 mil toneladas. A BHS tem condições de estimar esse volume, só para passar uma realidade do nosso mercado? Se eu pegar uma maquininha aqui, né, deixa eu pegar uma maquininha aqui rapidinho, né? A gente, no plano CETESB, nós estamos trabalhando com 3 quilos por mês, ponto. Tá? A nossa média de coleta é em torno de 7 quilos por mês, ponto. Se a gente fizer uma média aí de 5 quilos, vezes 12.500 pontos, nós estamos falando de 60 toneladas por mês, por ano, por mês, por todo o sistema, né? Então, 12.500 pontos, né, vezes esses 5 quilos, vão dar aí umas 60 toneladas. Então, estava muito superestimada essa coleta. Claro que a geração, ela existe, mas até conscientizar a população de levar, né, para os pontos, isso ainda vai ter alguns anos. Então, se fosse me perguntar, não, mas em 2, 3 anos, eu te diria que é isso, né? Em média, 5 quilos por ponto, né? Variando naturalmente, capitais chegam a 8 quilos, as grandes redes que têm um trabalho de treinamento, um coletor que é um coletor com um layout maior, isso influencia positivamente na coleta e traz mais resíduo para a farmácia. Alguém que coleta mais timidamente vai coletar 3 quilos, 2 quilos por mês dentro de um ponto de farmácia. Temos mais uma questão aqui, Roxo, que é justamente com relação à questão dos gastos, né? A pessoa ela diz assim, olha, os gastos serão compartilhados por toda a cadeia farmacêutica. Por exemplo, numa cidade com 100 mil habitantes, 10 pontos de coletas envolvidos, ou pelo GAP. Caso uma 11ª farmácia queira fazer parte do programa, terá que iniciar todo o processo? Pergunta que eu tentei responder, perfeita pergunta, que eu tentei responder lá, mas está feita aqui. Infelizmente, a meta é essa, tá? Perdão. Felizmente, existe uma meta, mas infelizmente é 12.500. Se entrar mais 500 pontos, né, tem que haver um novo entendimento, porque a obrigação da cadeia produtiva para o decreto de compartilhamento é de 12.500 pontos. Os primeiros 12.500 pontos que se voluntariarem, né, e estiverem distribuídos, porque não adianta colocar só isso dentro das capitais, você tem que colocar, né, distribuídos em todos os lugares conforme as fases. Então, 1 para 100 mil vem já na segunda fase, né, um ponto, cidades acima de 100 mil habitantes, com 1 ponto para 10 mil habitantes. Então, é mais ou menos isso. Que agora a gente vai entrar numa fase que é só cidades acima de 500 mil. A primeira fase é com cidades maiores. O moderador desta sala, ele tem um entendimento, né? Basicamente, é o entendimento do decreto. E o decreto, ele utiliza a palavra no mínimo, né? No mínimo. Exatamente. Então, eu acho que com isso fica respondida essa questão. Legal. Temos uma dúvida, hoje, que é com relação à questão das legislações municipais de regulamento, de recolhimento, né? Que são aquelas legislações em alguns municípios, em algumas cidades, né? Que basicamente obriga, né, a todas as drogarias tenham um coletor, né? Como que fica justamente essa legislação? Olha,
eu sugiro ouvir a gravação da palestra do Dr. Fabrício, né, na outra sala, que essa pergunta já me disseram que eu vou fazer para ele, né, que é justamente essa questão de como a legislação ela fica tendo já um decreto federal, e como é que fica a estadual e a municipal. A princípio, as legislações municipais ou mais restritivas, né, elas acabam tomando forma sobre um decreto federal. Agora, existem legislações que a gente sabe que aconteceram há alguns anos atrás que não fazem sentido algum. Então, vai ter que se estudar caso a caso, porque tem legislações que não dão para ser cumpridas, né? Porque imputam a responsabilidade só para um elo da cadeia produtiva, e isso não está certo. Então, não adianta ser mais restritiva, mas não seguir um padrão federal. Ok. Rocha, olha, queremos agradecer muito as suas considerações, a sua apresentação, e pedir desculpas aos demais companheiros, né, os demais internautas que efetuaram questões, são várias, que estão gravadas aqui, Legal. E vão ser lidas depois por você, ok? Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Nós vamos...